O Brasil tem histórias que parecem ter saído de um filme de terror, mas que aconteceram de verdade. Um homem condenado à morte por um crime que talvez não tenha cometido, um prédio marcado por uma tragédia e cercado de relatos sobrenaturais, um casal acusado de transformar sua própria casa em um cenário de horror, luzes misteriosas que aterrorizavam uma cidade inteira e fizeram até a aeronáutica investigar, e dois homens encontrados mortos em um morro, usando estranhas máscaras de chumbo, e deixando para trás um bilhete que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. Hoje nós vamos relembrar 5 casos mais bizarros e perturbadores que passaram pelo Linha Direta. E acredite, alguns deles são difíceis de explicar até hoje. E aí pessoal, aqui é o Pedro do Sunny Blues e se você gosta de conteúdo sombrio e misterioso, aqui é o lugar certo. Então se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Para começar nossa lista, vamos começar com a Fera de Macabu. Em 1852, na região de Macabu, no norte do estado do Rio de Janeiro, uma família foi brutalmente assassinada a golpes de facão. Entre os suspeitos estava Manuel da Mota Coqueiro, conhecido como Barão ou Fera de Macabu, um influente proprietário de terras e membro da Guarda Nacional. O Coqueiro mantinha um relacionamento com Francisca Benedita, uma de suas agregadas que estava grávida. Quando Francisca e sua família foram encontrados mortos, a população rapidamente passou a apontar o Coqueiro como responsável. A revolta popular cresceu e criou uma enorme pressão para que alguém aí fosse punido. E mesmo sem uma confissão e sem provas consideradas suficientes para demonstrar de maneira definitiva quem havia sido o mandante, o Coqueiro foi condenado à morte. Preso durante o processo, passou meses definhando na cadeia enquanto sua condenação avançava. E em 1855 ele foi levado à forca em Macaé. E segundo a tradição histórica, ele teria declarado sua inocência até o último momento. Anos depois surgiram fortes questionamentos sobre a condenação. Outros desafetos do Coqueiro também poderiam ter motivos para cometer aquele crime, e até mesmo a sua esposa Úrsula chegou a ser apontada como possível envolvida. Ela morreu meses depois da execução do marido em circunstâncias relacionadas à saúde mental. O episódio do Linha Direta Justiça, exibido em 28 de agosto de 2003, ele transformou o caso em uma reconstrução sobre um dos mais famosos erros judiciários da história brasileira. E o grande ponto do episódio é que se o homem executado pela justiça fosse inocente. Em quarto lugar da nossa lista é os crimes da Rua Arvoredo. Em 18 de abril de 1864, a polícia de Porto Alegre recebeu uma denúncia que levaria à descoberta de um dos crimes mais macabros da história brasileira, na casa de José Ramos e Catarina Paulser, localizado na Rua Arvoredo. Os investigadores encontraram partes de um corpo humano enterrados no porão. A vítima, no caso, era Carlos Klausner, um alemão proprietário de um açougue. Mas a investigação não parou ali. Ao examinarem um antigo poço nos fundos da residência, os policiais encontraram ali os corpos de Januário Martins Ramos da Silva, um taverneiro, e José Inácio de Souza Ávila, o seu jovem caixeiro de apenas 14 anos. Os dois também haviam sido esquartejados. Até mesmo um cachorro preto foi encontrado morto no local. A polícia começou então a reconstruir o esquema. O José Ramos e a Catarina eram acusados de atrair pessoas para a residência, assassiná-las e esquartejar seus corpos. A principal motivação seria roubo. As vítimas eram escolhidas para que seus bens fossem tomados. O assassinato do caixeiro e do cachorro teria ocorrido para eliminar testemunhas ou evitar que o esquema fosse descoberto. O caso ganhou uma dimensão ainda mais macabra com rumos que a investigação tomou, e que assim, os criminosos poderiam até ter transformado parte das vítimas em linguiça, dando origem à famosa lenda do açougue humano do Arvoredo, da Rua do Arvoredo. E na lenda, que isso aqui é uma suposição, tá? Não tem relatos que isso realmente aconteceu, porque diz que acharam um suposto diário da Catarina e que na verdade o Carlos Klausner ele era cúmplice e executor, e ele usava aí as habilidades dele de açougueiro para poder fazer linguiça das vítimas. Isso aí não é bem uma verdade, é só mais uma lenda que criou. Nunca assim ninguém também achou esse diário da Catarina. E que o motivo da morte do Carlos teria sido isso, que ele se arrependeu e que ele queria fugir, ficou com medo e a morte dele foi para queimar arquivo. Mas aí, o grande ponto do episódio é como um casal aparentemente comum conseguiu transformar uma residência de Porto Alegre em um cenário de uma sequência de assassinatos. Em terceiro lugar da nossa lista é as máscaras de chumbo. Em 17 de agosto de 1966, os técnicos em eletrônica Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, eles saíram do Rio de Janeiro, de Campos, no Rio de Janeiro.
e disseram às famílias que viajariam para São Paulo para comprar um carro e equipamentos eletrônicos. Eles chegaram a Niterói levando aproximadamente ali 2,3 milhões de cruzeiros. Eu não sei converter isso em real agora. Naquele tempo era o cruzeiro, não sei muito converter isso aí, fazer essa conversão. Não sei quanto eles tinham. Então, depois de passar por uma loja de eletrônicos, eles compraram também capas de chuva e seguiram em direção ao Morro do Vintém. E no dia seguinte, os dois foram encontrados mortos, lá no alto do morro. O que tornou a descoberta assustadora foi a maneira como eles estavam vestidos. Eles estavam usando capas de chuva e tinham ao lado deles máscaras de chumbo. E além deles havia ali um estranho bilhete. Tipo assim, 16h30 está no local determinado. 18h30 ingerir a cápsula. Após o efeito, proteger metais e aguardar o sinal da máscara. A causa da morte nunca foi determinada e a tradução desse bilhete, o que esse bilhete quis dizer, também não. A investigação descobriu que os dois tinham interesse em experiências espiritualistas e assuntos relacionados a contatos extraterrestres. Uma testemunha também afirmou ter visto um objeto luminoso sobrevoando a região naquele período. Outro detalhe que aumentou o mistério é que grande parte do dinheiro que os homens levavam desapareceu também. O Manuel, por exemplo, ele teria sido encontrado com apenas uma parcela da quantia que possuía quando saiu de Campos. Diversas hipóteses surgiram, assim, assassinato seguido de roubo, suicídio involuntário durante uma experiência aí ritualística, um ritual espiritualista e até uma tentativa de contato extraterrestre. O problema é que a investigação foi marcada por muitas falhas, e segundo o próprio delegado responsável pelo caso, os exames toxicológicos nem foram realizados porque as vísceras das vítimas haviam apodrecidos no IML. O caso acabou arquivado sem que a polícia descobrisse exatamente o que levou os dois homens ao Morro do Vintém e o que provocou suas mortes. O Linha Direta da Justiça exibiu esse episódio em 24 de junho de 2004. Curiosamente, o caso das máscaras de chumbo também tem uma importância especial para a história do próprio programa, que a versão original do Linha Direta, apresentada pelo Hélio Costa, estreou em 1990, justamente contando essa história. Mas aí, o grande ponto do episódio aqui é: por que os dois técnicos viajaram para o morro levando máscaras de chumbo, uma mensagem cifrada e uma grande quantia em dinheiro, e morreram sem que a causa pudesse ser determinada? Em segundo lugar da nossa lista é a Operação Prato. No final de 1977, moradores de Colares, no Pará, começaram a relatar a aparição de estranhas luzes no céu. O fenômeno ficou conhecido popularmente como chupa-chupa. Segundo os relatos, objetos luminosos sobrevoaram as comunidades e disparavam feixes de luz contra as pessoas. Algumas vítimas afirmavam ter sofrido queimaduras, perfurações ou sintomas físicos depois dos encontros. O medo tomou conta da região, algumas famílias chegaram a abandonar suas casas, enquanto outros moradores organizavam vigílias durante a noite, armados com paus, pedras, teçados e espingardas. Tentavam afastar as luzes com fogueiras, apitos, latas e fogos de artifício. A situação chegou a um ponto em que as autoridades locais pediram auxílio às Forças Armadas. Foi então criada aí a Operação Prato, uma investigação sigilosa conduzida pela Aeronáutica, sob o comando do então capitão Uirangê Holanda. Militares passaram meses registrando relatos, fotografando objetos, tentando descobrir a origem do fenômeno. A operação durou oficialmente cerca de 4 meses. O que tornou o caso especialmente intrigante é que anos depois, o Holanda afirmou que sua equipe não teria encontrado simplesmente fenômenos atmosféricos. Segundo seu próprio relato, os militares teriam observado e registrado objetos que ele descreveu como naves. A operação acabou sendo encerrada, sem uma explicação pública definitiva. E em 1997, o já coronel reformado Holanda, ele acabou tirando sua vida por enforcamento, e a sua morte acrescentou ainda mais combustível às teorias envolvendo a operação. O Linha Direta Mistério exibiu a Operação Prato em 25 de agosto de 2005, reunindo testemunhas, jornalistas, militares e ufólogo para reconstruir o episódio. O grande ponto do episódio é que realmente aconteceu no céu do Pará. O que realmente aconteceu? E o que a aeronáutica descobriu durante essa investigação? Isso provavelmente nunca saberemos. Em primeiro lugar, o enigma do edifício Joelma, marcado por tragédia, morte e uma suposta maldição. E eu quero falar para vocês que esse aqui é talvez o mais assustador da lista, e eu confesso que eu fiquei com medo assistindo ele. Entendeu? Assistindo e pesquisando sobre ele dá um pouco de medo, ainda mais fazendo isso às 11 horas da noite. Mas vamos lá. Antes mesmo de existir o famoso edifício Joelma, o terreno já estava associado a uma tragédia. E em 1948, a casa que ocupava aquele local pertencia ao professor de química Paulo Camargo, de 26 anos. Ele acabou tirando a vida da sua mãe e das suas irmãs, 2 irmãs, a tiros. Escondeu os corpos em um poço no quintal e depois ele mesmo tirou sua própria vida.
O caso ficou conhecido como o crime do poço. E durante os resgates dos corpos, um dos bombeiros que participavam da operação, ele acabou tendo uma infecção cadavérica e falecendo. E a partir daí começou a surgir histórias de que o terreno seria amaldiçoado. A casa foi demolida em 1972 e deu lugar ao edifício Joelma. 2 anos depois, em 1º de fevereiro de 74, um incêndio começou no prédio, após um problema elétrico relacionado a um aparelho de ar-condicionado. O fogo se espalhou rapidamente pelo edifício, prendendo centenas de pessoas nos andares superiores. A tragédia deixou 189 mortos e 345 feridos, tornando-se aí uma das maiores catástrofes da história de São Paulo. Muitas vítimas ficaram sem saída e algumas pessoas se jogaram da janela tentando escapar das chamas. Também surgiu a famosa história das 13 almas, relacionada a 13 pessoas que teriam tentado fugir pelo elevador e morreram carbonizadas, sem terem sido identificadas. Isso aí é um mistério que até hoje tem no edifício Joelma, no dia desse incêndio. Foram encontradas 13 pessoas e não souberam identificar quem era, e eles ficaram conhecidos aí como as 13 almas. E o Linha Direto Mistério exibiu o enigma do edifício Joelma em 30 de junho de 2005, explorando justamente a ligação entre o crime de 1948, o incêndio, e os relatos sobrenaturais associados ao local. E o grande ponto desse episódio é: coincidência trágica ou o lugar é realmente marcado por algo inexplicável? Bom, isso aí a gente nunca vai saber também,